Cristiane. Obrigada, bom dia. A Cristiane Viana do Amaral é terapeuta e jornalista, pós-graduada em Psicologia Junguiana pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa IGEP, integra o Centro de Estudos Junguianos, Análise e Arte-Terapia e acaba de lançar o projeto Jungianes, por meio do qual pretende discutir as possibilidades de uma clínica junguiana feminista. É co-fundadora do Mapas da Mina, coletivo que vai promover, viabilizar e apoiar mulheres na política, integrante do partido Movimento Feminista. Também é organizadora de encontros, várias atividades. Seja bem-vinda, então, Cristiane, para apresentar exatamente uma leitura feminista dos conceitos de Anne Moelman no ensaio A Mulher na Europa. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Carlos, obrigada, Clara, que está aqui nos bastidores, e todo mundo que está aqui para assistir. Então, vamos deixar. Clarinha vai colocar a palestra agora. Então, esse é o título, né? Uma leitura feminista dos conceitos de ânimos e ânima no ensaio A Mulher na Europa. Próximo. Então, qual foi a minha motivação para esse trabalho, né? Como uma pesquisadora feminista, eu busco uma vida melhor para as mulheres, e para isso eu preciso desconstruir essa ideia do sistema patriarcal de haver uma identidade natural, sexos considerados normais, apenas dois gêneros com únicas possibilidades de existência, bem como a supremacia do masculino em detrimento do feminino. Próximo. Que essa é muito essa ideia, né, do relacionamento monogâmico, né? Se, por um lado, Jung previu as propostas de mudança de paradigma que as mulheres estavam colocando em marcha no mundo, por outro lado, que também incentiva a realização desse trabalho, é uma preocupação de que seu ensaio seja visto como anacrônico nos meios acadêmicos, principalmente os que trabalham no campo dos estudos de gênero e pelos movimentos sociais progressistas. E, claro, teve uma motivação pessoal também, que esse Jung de Facebook, de internet, enfim, é bem complicado, assim, muita gente vê o Jung como uma espécie de místico no pior sentido da palavra, e não, né, a sua questão mais profunda da alquimia, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir essas questões, né? Eu acho que o Andrew Summers fala uma coisa muito importante nesse sentido. O que o Jung disse que na sua época é datado, né? Mas o que é importante agora é que os junguianos vão fazer com esse legado, né? Próximo. Outro ponto fundamental que instiga essa pesquisa é esse essencialismo do autor em relação ao ânimos e à ânima, por não responder às novas questões de gênero e sexualidade que vêm se apresentando na clínica, enfim. E aqui eu ainda acrescentaria uma outra coisa já, que são essas novas formas de relacionamento, né, os trisais, o poliamor, que também, por questões dessa quebra do relacionamento monogâmico, enfim, esse questionamento, mas também a gente tem que pensar em questões econômicas também, que vem influenciando esse tipo de relacionamento, né, como é difícil sustentar uma casa hoje em dia, vem se apresentando, então, essas outras questões aí, quem estuda futurismo aí, está vendo essas novas configurações de família. Próximo. Bom, o tema, então, o tema de trabalho dessa monografia foi uma problematização dos conceitos de ânimos e ânima por meio do ensaio Mulher na Europa, que é um ensaio integrante do livro Civilização e Transição, que é o 10/3, né, do Jung, e eu queria dar um ponto de vista feminista junguiano contemporâneo para esse texto, né. Próximo. Então, o objetivo geral foi problematizar os conceitos de ânimos e ânima por meio do ensaio, né, a partir de um ponto de vista feminista contemporâneo. Próximo. E os específicos, né, foi identificar o referencial teórico dos conceitos de ânimos e ânima no texto, revisá-los a partir de autoras e autores que deram continuidade ao legado da psicologia analítica sob o ponto de vista feminista e junguiano, e promover o diálogo dos estudos junguianos com o feminismo e com os estudos de gênero, que eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser bastante feita, principalmente no nosso país aqui. Próximo. Então, 3 livros são muito fundamentais nesse trabalho, que vou mostrar aqui para vocês, que são esses aqui, que são os lançamentos, lançaram um pouquinho antes da pandemia, que é o Aspectos do Feminino e o Aspecto do Masculino, que são textos, né, das obras completas, principalmente,
que trazem essas questões, né? E o outro é esse livro aqui, que não tem tradução em português, para cá, que é Jung, a Feminist Revision, da Susan Rowland, mas se vocês procurarem por aí, tem umas versões piratas aí em português, umas versões piratas em inglês, enfim, se vocês forem nos grupos, vocês vão conseguir encontrar uma versão desse livro. Próximo. Então, para atualizar os conceitos do Jung, eu usei principalmente autores que a gente considera dentro do campo, que são junguianos mesmo, ou seja, que são muito próximos do Jung, né? E o James Hillman, que tem uma belíssima obra que é A Ânima, né? Que fala especificamente desse tema. Uma coisa importante que se diga, assim, né, de falar dos limites desse trabalho, esse trabalho monográfico ele tinha que ter só no máximo 30 páginas, 33 páginas de texto, e aí aquele horror, assim, porque quando eu vi só o primeiro capítulo eu estava com 20, e aí um trabalho de cortar, inclusive eu queria ter colocado mais autoras, principalmente, né, nesse trabalho, mas enfim, acabei escolhendo esses, né. A Emma, porque também tem esse livro, né, Ânimos e Ânima, que é uma defesa super bonita do feminino. O Neumann, que tem esse livro O Medo do Feminino, e é muito bonito, ele faz uma proposta, né, para o fim da psicologia do patriarcado, e faz uma aposta nessa união dos opostos, que é super bonita. O Whitmont, né, tem esse livro que é O Retorno da Deusa, para um mundo mais feminino, então faz toda uma análise não só do feminino enquanto as mulheres, enquanto, enfim, os homens e seus aspectos, né, femininos e tal, depois a gente vai ver isso melhor, que ele retira, né, essa questão do sexo, enfim, mas ele também fala do feminino como natureza, como outros valores, assim, que é super bonito. A Jean Shinoda, com esse livro As Deusas e a Mulher, ela propõe uma nova tipologia, né, porque ela diz que a tipologia do Jung não contempla exatamente as mulheres. Então, ela faz uma tipologia baseada nas deusas, Afrodite, Hecate e tal. E eu coloquei ele porque é um livro muito popular, né? Desses, assim, que foi muito além dos meios junguianos, assim, né? Esses 4 primeiros autores, eles são citados pela Susan Rowland, né? Que foi um pouco a guia, assim, desse trabalho. Mas eu quis acrescentar Verena Cast, com Jung e a Psicologia Profunda, os conceitos populares, que foi o título que eu coloquei no capítulo da monografia, porque ela é mais atual, né? E, além disso, ela trabalha uma coisa bem interessante, assim, porque esses conceitos de ânimos e ânima ainda estão tão vivos e são tão debatidos, né? Não só nos meios junguianos, mas fora deles. E, entre os pós-junguianos, o James Hillman, né? Próximo. Então, assim, como é que eu montei essa monografia? Eu, a partir desses trechos da obra do Jung, né, desses 2 livrinhos da Vozes aqui, eu fui traçando esses conceitos através do tempo. Eles estão numa ordem mais ou menos de tempo em que eles foram publicados, né? Então, vocês vão ver aqui um pouco enfim, como o Jung vai avançando, né, no sentido, né, do seu pensamento, como é que o pensamento dele vai avançando para pensar na ânima e no ânimos. Então, nesse texto, né, o casamento como relacionamento psíquico, ele tenta responder essa questão escolástica. Uma mulher tem alma? Então, Jung define a natureza dos 2 princípios quando responde: a mulher não tem ânima, mas ânimos. A ânima é de índole erótica e emocional, enquanto que o ânimos é de caráter raciocinador. Então, aí depois o Hillman vai fazer essa crítica do Jung como desalmando a mulher, né? Colocando a alma no outro, né? Mas é bem importante a gente pensar assim, isso ele fala ainda antes do texto A Mulher na Europa, né? É um texto anterior. Próximo. Depois, em O Eu Consciente, ele fala
da ânima e do ânimos enquanto complexos. Já é um livro de 28, então publicado um ano depois do A Mulher na Europa. Essas duas figuras crepusculares do fundo escuro da psique, a ânima e o ânimos, podem assumir numerosos aspectos, que encheriam volumes inteiros. Habitam uma esfera de penumbra, e dificilmente percebemos que ambos, ânima e ânimos, são complexos autônomos que constituem uma função psicológica do homem e da mulher. Sua autonomia e falta de desenvolvimento usurpa, ou melhor, retém o pleno desabrochar de uma personalidade. Então ele vai falar aqui quando as pessoas são tomadas, né, pela ânima e pelo ânimos, e mais ainda sempre, né, colocando os aspectos contrassexuais, o homem tendo ânimo e a mulher tendo ânimos, né. Próximo. Ele também destaca que a ânima e o ânimos têm esse caráter de psicopompo, né, ou seja, de fazer essa ligação entre os pontos das antinomias que o Jung fala, né, o que a gente chamaria de opostos, né. Mas que a partir da conscientização, né, então, da ânima e do ânimos, pode nos levar ao inconsciente, destruindo, segundo Jung, sua personificação. Ou seja, né, essa questão de como a ânima e o ânimo se manifestam, né. Então, a citação dele: se não os utilizarmos intencionalmente como funções, continuarão a ser complexos personificados, e nesse estado terão que ser reconhecidos como personalidades relativamente independentes. Por outro lado, não podem ser integrados à inconsciência enquanto seus conteúdos permanecerem desconhecidos. Aliás, eu acho que aqui era a consciência, né? Próximo. Então, a ânima também pode ser capturada na relação com uma mulher, revelando uma síndrome. Constelada pode abrandar o caráter do homem, tornando-o excessivamente sensível, irritável, de humor instável, ciumento, vaidoso e desajustado. Ou seja, segundo Jung, o homem ficaria com os defeitos considerados femininos na época, né? Como mobilizadora de afetos, é fator de maior importância na psicologia do homem, podendo levá-lo a viver numa situação de mal-estar consigo mesmo. A partir das teias de fantasia a elas subjacentes, a ânima é capaz de intensificar, exagerar, falsear e mitologizar todas as relações emocionais com a profissão e pessoas de ambos os sexos. Próximo. Então, é fundamental para entender os conceitos de ânima e ânimos, então, nos livros Arquétipos do Inconsciente Coletivo, essa questão de uma justificativa biológica, né, que o Jung traz, argumentando que o maior número de genes masculinos determinaria a masculinidade e que, então, o menor número de genes femininos, uma posição subordinada, né, permaneceria habitualmente inconsciente. É muito importante pensar que, nessa época, a questão biológica estava sendo muito pensada e justificou, além de questões de misoginia, também de racismo, né, mas era um momento ali da ciência tentando capturar essas questões. E é nessa obra que Jung escreve a célebre frase: se o confronto com a sombra é a obra do aprendiz, o confronto com a ânima é a obra-prima. Então, Jung colocando aqui a ânima como um aspecto fundamental aí para a psique, para o processo de individuação. E ainda aqui outra citação: os aspectos aparentemente contraditórios, como a loucura e a sabedoria, mas uma só e mesma coisa na natureza élfica e a falta de sentido da ânima, levam o autor a concluir que a ânima é o arquétipo da vida. Então aqui Jung já, né, faz uma análise mais poética aqui da ânima, essa ânima sedutora, essa ânima, mas ao mesmo tempo também com aspectos negativos, essa espécie de musa, né, que ele trata a ânima. Próximo. Sobre o funcionamento da ânima, Jung escreve: a figura da ânima que confere à mãe, na ótica do filho, um brilho sobrenatural é desfeita gradualmente pela banalidade cotidiana, voltando para o inconsciente, sem que com isso perca sua tensão originária e instintividade. A partir deste momento, ela está pronta a irromper e projetar-se na primeira oportunidade, quando uma figura feminina o impressionar, rompendo a cotidianidade. Nas experiências da vida amorosa do homem, a psicologia deste arquétipo manifesta-se sob a forma de uma fascinação sem limites, de uma supervalorização e ofuscamento,
ou sob a forma de misoginia, em todos os seus graus variantes. Então, aqui, o aspecto positivo, que seria o apaixonamento, mas também o aspecto negativo, né, em forma de misoginia. Próximo. A Jung também faz uma análise relacionando a ânima à questão da terapia. O jovem deve libertar-se do fascínio pela ânima, exercido sobre ele pela mãe. E a perda aparentemente total da ânima pode ser suportada até metade da vida. No período seguinte, entretanto, pode significar uma diminuição progressiva da vitalidade, flexibilidade e humanidade, podendo originar desde uma unilateralidade fanática, um desleixo e irresponsabilidade, passando como doenças, como esclerose e alcoolismo. Então, aqui, o Jung considerando essa questão, né, que a ânima precisa ser um aspecto muito importante da vida de cada um, no caso de cada um, né, eu que ampliei para cada uma. Próximo. Isso aqui é um ponto bem interessante, né, que Jung acreditava que artistas e homossexuais poderiam se identificar com a ânima. Neste momento, o autor já questionava o homossexualismo, né, entre aspas, porque era que se usava na época, e não homossexualidade, como perversão, pois trataria, segundo descoberta da psicologia, mais de um desligamento incompleto do arquétipo hermafrodita, unido a uma resistência expressa a identificar-se com o papel de um ser sexual unilateral. Uma tal disposição não deve ser julgada sempre como negativa, pois conserva o tipo humano originário que, de certa maneira, se perde no sexualmente unilateral. Então, aqui uma visão, para aquela época, interessante do Jung, né? Sobre a questão, não colocando a questão da homossexualidade como perversão. Próximo. Em Aion, publicado em 51, Jung volta a falar dos arquétipos, né? Do ânimos e da ânima, que junto com a sombra são aqueles que mais frequentemente e intensamente influenciam ou perturbam o eu. Então, nesse sentido, é que são tão importantes, principalmente, né, na vida e na clínica também, né? Próximo. Ainda em Aion, Jung trata do caráter sombrio e projetivo do ânimos e da ânima. Seria lógico admitir que essas projeções, que nunca ou somente com muita dificuldade podem se desfazer, pertencem à esfera da sombra, isto é, ao lado obscuro da própria personalidade. Entretanto, essa hipótese é impossível, sob certo ponto de vista, na medida em que os símbolos que afloram nesses casos não se referem ao mesmo sexo, mas ao sexo oposto, no homem à mulher e vice-versa. Como fonte de projeções, portanto, figura não mais a sombra do mesmo sexo, e sim a do sexo oposto. É aqui que deparamos com o ânimos da mulher e a ânima do homem, que são correlativos e cuja autonomia e caráter inconsciente explicam a pertinácia de suas projeções. Então, aqui ele colocando bem claramente essa questão do aspecto contrasexual do ânimos e da ânima, e é interessante porque, entre todos os arquétipos, por que exatamente apenas 2 teriam uma ligação com o sexo da pessoa, né? Próximo. E aí o Jung salienta a qualidade compensatória dos 2 princípios. A mulher é compensada por uma natureza masculina, e por isso o seu inconsciente tem, por assim dizer, um sinal masculino. Em comparação com o homem, isso indica uma diferença considerável. Correlativamente, designei o fator determinante de projeção presente na mulher com o nome de ânimos. Este vocábulo significa razão ou espírito. Como a ânima corresponde ao eros materno, o ânimos corresponde ao logos paterno. Estou aqui falando de onde surgiria, né? Esse ânimos, essa ânimos apaixonada estariam muito relacionados com essa vivência com essa mãe e com esse pai, né? Próximo. Na mulher, pelo contrário, o eros é a expressão de sua natureza real, enquanto que o logos muitas vezes constitui um incidente deplorável. Provoca mal-entendidos e interpretações aborrecidas no âmbito da família e dos amigos, porque é constituído de opiniões e não de reflexões. Por certo, é possível que haja também muitos homens que argumentam de maneira bem feminina. Para eles, o que interessa é, sobretudo, a vaidade e a sensibilidade pessoais. Para as mulheres, ao contrário, o que importa é o poder da verdade ou da justiça, ou qualquer outra coisa abstrata, pois as costureiras e cabeleireiros já cuidam de sua vaidade. Aqui, para a gente passar um pouquinho de raiva com o Jung, porque é essa questão, assim, ele vê como se a razão não fosse algo do feminino, é algo falso, assim. Mas claro que a gente tem que ver o Jung no tempo, né? Neste momento aqui, ele falou isso, depois a gente vai ver que ele vai falar coisas
parecem pelo menos mais interessantes, assim. Próximo. Esse aqui talvez seja um escrito do Jung mais misógino, talvez, entre toda a obra dele, né? Porque o Jung afirma que a mulher não segue nenhuma lógica enquanto está tomada pelo ânimos, ou seja, aquele ânimos negativo, né? Em inúmeros casos, o homem tem a impressão, e não é de todo sem fundamento, de que só a sedução, o espancamento ou a violentação dos possíveis sinônimos é estupro, tá? Podem ainda convencê-la. Então, Jung ele acredita que a discussão poderia ser facilmente deixada de lado se em casos como esse, o homem não sucumbisse à sua ânima. No entanto, relata que o encontro entre o ânimos e a ânima nem sempre é negativo, podendo despertar paixões, mesmo que esses afetos se aproximem mais dos instintos. Então, Jung tem sempre essa questão, assim, a razão está sempre acima do instinto, sendo que a razão é masculina e o instinto é feminino, né? Então, ele está sempre colocando uma subalternalidade na questão do feminina, né? Próximo. Então, sobre a integração dos aspectos, né, de ânimos e ânima. Da mesma forma que a ânima se transforma em um eros da consciência, mediante a integração, assim também o ânimo se transforma em um logos. Da mesma forma que a ânima imprime uma relação e uma polaridade na consciência do homem, assim também o ânimos confere um caráter meditativo, uma capacidade de reflexão e conhecimento à consciência feminina. Então, aqui já trata de uma outra maneira, né? Aqui ele trata como esses aspectos sendo incorporados pela mulher como uma questão positiva, né? E também o homem incorporando os aspectos femininos como algo positivo também. Muito diferente de alguns trechos que a gente viu anteriormente, né? Próximo. Ao contrário da sombra, né? Ânimos e ânima pertenceriam não ao inconsciente pessoal, mas ao inconsciente coletivo, porque isso quando a gente está estudando, às vezes causa algumas confusões, né? Como a sombra e a ânima e o ânimos têm esse caráter, muitas vezes, né, de negativo, então, às vezes, muitas coisas se confundem, né? Então, aqui ele dá uma definição que eu achei interessante, que a sombra é inconsciente pessoal, e ânima e ânimos são do inconsciente coletivo. A autonomia do inconsciente coletivo se expressa nas figuras da ânima e do ânimos. Personificam seus conteúdos, os quais podem ser integrados à consciência depois de retirados da projeção. Nesse sentido, constituem funções que transmitem conteúdos do inconsciente coletivo para a consciência. Aparecem os que se comportam como tais só na medida em que as tendências da consciência e do inconsciente não divergem em demasia. Mas se surge uma tensão, a função até então inofensiva se ergue, personificada, contra a consciência, comportando-se mais ou menos como uma cisão sistemática da personalidade ou como uma alma parcial, né? Que está falando que a gente poderia chamar de complexo, né? Embora os conteúdos da ânima e do ânimos possam ser integrados, a própria ânima e o próprio ânimos não podem, porque são arquétipos. Próximo. Aqui, então, a gente já está mais para frente na obra do Jung, e daí ele, né, já tem essa visão não tão crítica, né? Principalmente no aspecto das mulheres, para essa questão do ânimos e da ânima, né? Então, aqui os dois arquétipos são reconhecidos há muito tempo pela humanidade como um par de deuses. São representados na mitologia, ao lado do Logos, por Pneuma, Nos e Hermes, e pelo lado do Eros, por Afrodite, Helena, Perséfone e Hécate, e mais recentemente, como Cristo e a Igreja Esposa, respectivamente. Então, aqui a gente já está entrando num Jung mais alquímico, né? Próximo. Então, nesse texto aqui, a personificação dos opostos, a natureza da Lua, Jung afirma preferir substituir Logos e Eros pelo Sol e pela Lua, respectivamente. Se os primeiros conceitos significam um valor cunhado inegociável, os últimos representam a vida. No homem, a ânima é lunar, na mulher, e o ânimos é solar. No entanto, admite que existem homens mais ligados ao Eros e mulheres mais identificadas com o Logos, que chama de exceções regulares. Então, eu acho que nesse momento o Jung está vendo já as transformações da sociedade sem aquela visão tão, fixa que ele tinha antes, acho que pode ser uma boa palavra.
De qualquer forma, haveria uma sexualidade oposta predominante. O fato dessa inversão é provavelmente a fonte psicológica principal para a concepção alquímica do hermafroditos, né? Um ser total. Próximo. Aqui a gente entraria no segundo capítulo da monografia, que é quando, então, eu vou falar de outros autores que falam da ânima e do ânimos e da ânima, como eu prefiro dizer, que eu acho que aqui a Emma já fez uma brincadeirinha, porque o Jung sempre fala ânima e ânimos, né? Então, aqui, não sei se ela teve a ver com o título do livro, mas não sei se foi editor, enfim, acho interessante essa inversão da maneira que ele falava. Só uma correção aqui, que está aqui em 1955, né? Mas esse livro, ele tem são dois, uma conferência e um ensaio, uma conferência, enfim. E esse trecho que eu vou ler agora é de 31, tá? E não de 55. Então, assim, aqui a relação de mulher para mulher também assume grande significado. Pude observar como muitas mulheres, paralelamente ao problema do ânimos, que se tornava agudo, começam a se interessar cada vez mais por mulheres e sentiam que o relacionamento com mulheres tornava-se uma necessidade crescente. Talvez seja esse o início da solidariedade feminina. Daí um segundo trecho. Aprender a valorizar e acentuar os valores femininos é condição prévia para que nós, como nós mesmas, possamos resistir ao poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interno e externo, que quando consegue o domínio absoluto, ameaça o campo primordialmente próprio da mulher, a área em que ela pode produzir o que tem de mais próprio e melhor, colocando em perigo sua própria vida. Eu acho muito interessante que esse texto, mesmo sendo escrito em 31, ele é muito atual, né? Primeiro, acho até engraçado a questão do mulher para mulher, me lembra muito, né, aquele slogan da Marisa, e isso prova muito a atualidade disso, né, e ainda a gente tem essa questão né, das mulheres serem mais solidárias, né, a questão da sororidade feminina, né, ainda está muito presente, está muito discutida, a gente ainda vê na clínica falas do tipo, as mulheres são mais competitivas que os homens, né, e coisas desse tipo. Então, eu acho que se a sociedade tivesse só compreendido esse pensamento, nessa valorização do feminino, que é essa defesa do feminino que a Emma faz, a gente já estaria num outro patamar civilizatório, né? E esse nós como nós mesmas, o feminismo ainda fala muito assim, esse nós por nós, né? Para ninguém falar das mulheres, do feminismo, sem que essa pessoa esteja dentro, né, do feminismo. E uma coisa muito importante que a gente vai ver aqui depois é as mulheres pensarem a si próprias, né? Próximo. Aí o Neumann tem esse publicado aqui em 1949, né, O Medo do Feminino. Aí eu acho muito bonita essa forma como ele descreve, que ele chama de mundo ânimos. Presente onde quer que a mulher... Opa! A ânima se manifestando aqui. A ânima mundo se manifestando. Então, estão me ouvindo? Encontramos esse mundo ânimos presente onde quer que a mulher sonhe, deseje, fantasie e esteja interiormente consigo mesma. Esse mundo é regido por criaturas perambulantes e orgiásticas, demoníacas e divinas, amorosas, em cujo ser terreno e celestial, qualidades super e subhumanas, formas angelicais, tanto quanto aspectos fora da moralidade, são reunidos de uma maneira completamente irracional, muito embora seu fascínio desempenhe um papel perigoso nas neuroses das mulheres, induzindo a mulher para fora da realidade dos relacionamentos reais. E quando alguém consegue anexar esse estágio psíquico matriarcal com seu mundo do ânimos, a vida de uma mulher, o resultado é um decisivo enriquecimento da produtividade. Próximo. Aí, então, o que o Neumann pretende com falando desse texto dele, né? Ele quer encerrar essa psicologia do patriarcado e começar a psicologia do encontro, de entrega e devoção ao self, da descoberta do self feminino.
A única trilha que leva à síntese, ao novo conhecimento, que podemos chamar de iluminação ou esclarecimento, contrastando com a consciência unilateral, é a reconexão do homem com o mundo da ânima da alma e a reconexão da mulher com o mundo do ânimo e do espírito. Para homens como para mulheres, a inteireza somente é atingível quando os opostos unidos, dia e noite, acima e abaixo, consciência matriarcal e consciência patriarcal, atingem a generatividade que lhe é peculiar, completando-se e frutificando um ao outro. Próximo. Ainda falando sobre o Neumann ainda, ele fala que isso não vai acontecer sem conflito, né? A gente está vendo isso muito claro hoje, assim, que essas mudanças, elas geram muitas tensões, né? O que é feminino, o que é masculino, e como é que são os relacionamentos atuais, e como é que as pessoas se configurar. E é um livro, apesar de, claro que tem questões ainda que devem ser olhadas de uma outra maneira já, é um livro bem interessante, assim, de ser revisto. A Richmond, com o Retorno da Deusa, já em 82, ele faz bastante essa crítica, né, ao aspecto contrassexual que o Jung deu à questão da ânima e do ânimos. Diante da força de experiências clínicas acumuladas desde a época de sua formulação original, essa visão não parece mais válida. Não se justifica mais a alegação de que a ânima incorpora exclusivamente o inconsciente impessoal do homem e o ânimos o das mulheres. Também não podemos mais sustentar o dogma de que a consciência, tanto no homem quanto na mulher, é masculina e o inconsciente é feminino. Dessa forma, estaremos evitando a confusão terminológica entre gênero e sexo, e necessidade de explicar incessantemente as diferenças entre masculinidade e homens, entre feminilidade e mulheres. E uma vez que concordemos que os homens podem ser tão dominados pelo ânimos quanto as mulheres pela ânima, estaremos resolvendo outro ponto de discórdia e confusão. Eu trabalho essa questão da feminilidade não como uma coisa positiva, assim, né? Não trabalho com feminilidade como uma coisa da musa, né? É a feminilidade como forma com que as mulheres devem ser, né? Então, assim, a mulher feminina, então ela tem que ter unha comprida, tem que ter cabelo de tal jeito, tem que se comportar de uma maneira tal, não muito raivosa, não muito extrovertida. E aí o Richmond já aponta alguma coisa nesse sentido, né? Próximo. E aí aqui a Jean Shinoda, com esse livro bem popular, que é Deus e a Mulher, ela vai falar que as mulheres são influenciadas por poderosas forças interiores, os arquétipos, que podem ser personificados pelas deusas gregas. A perspectiva feminista me deu a compreensão de como as forças exteriores ou estereótipos, papéis com que os pais da sociedade espera que as mulheres se conformem, reforçam alguns padrões da deusa e refreiam outros. Como resultado, eu vejo cada mulher entre dois campos de influência, intimamente por arquétipos divinos e exteriormente por estereótipos culturais. Próximo. A jornada da individuação, a busca psicológica da integridade, termina na união dos opostos, no acasalamento interior dos aspectos masculino e feminino da personalidade, que podem ser simbolizados pela imagem oriental do yin e yang, contidas dentro de um círculo. Dito mais abstratamente, e sem designar gênero, a jornada em direção à integridade resulta em ter-se a habilidade de ser ao mesmo tempo ativo e receptivo, autônomo e íntimo, trabalhar e amar. E são aspectos de nós mesmos que podemos vir a conhecer através das experiências de vida. Aspectos são inerentes a todos nós. Esse é o potencial humano com o qual começamos. Próximo. E aí a Verena Cast, com esse livro Jung e a Psicologia Profunda, ela fala então que o conceito de ânima e ânimos, ao longo dos anos, foi discutido e alterado diversas vezes, como a gente já viu aqui. E acabou por se popularizar, pois esclarece, por exemplo, por que nos apaixonamos. Não é raro que as pessoas fiquem fascinadas por outras, mesmo que não achem uma relação satisfatória entre elas. Finalmente, o indivíduo encontra a parte que desde sempre lhe pertencia e que havia muito tempo lhe faltava. É claro que a pessoa podia estimular a projeção, mas ela, como personalidade, não é tão importante. O que importa é a imagem que lhe atribuímos. Isso costuma ser decepcionante quando se constata, em uma relação mais próxima, que o parceiro não corresponde a essa imagem. Então, ela fala aqui da ânima e do ânimos como arquétipos da paixão, né? Próximo.
No aspecto simbólico, o si mesmo muitas vezes aparece como a união de um casal apaixonado. Do ponto de vista da convivência, esse símbolo representa a coniúncio, tal como Jung chamava a vivência do amor, da totalidade, do anseio por dissolução de limites. Se ânima e ânima são formatados, avivados e evocados, então, de acordo com a teoria do processo de individuação, que talvez seja o principal conceito junguiano, né? Ou pelo menos um dos principais, não deveriam ser deixados na projeção ou na delegação, mas integrados o máximo possível, ou seja, vistos e reconhecidos também como partes psíquicas próprias, ligadas a uma emoção e grande eficácia. Próximo. E aí a gente entra no Hillman, que ao contrário das autoras e autores anteriores, não está no campo que a Susan Rowland chama de feminismo junguiano tradicional, ou seja, que os papéis de gênero e sexo estão bem definidos, né? E onde a Susan Rowland fala ainda do ânimos negativo pode ser o patriarcado. Eu acho essa ideia super interessante, mas não sei, ela só cita que algumas autoras, no caso, falam isso, mas ela não diz quem é, então se alguém até um dia vir quem desenvolveu isso, é que o ânimo negativo é o patriarcado internalizado na mulher. Eu acho super interessante, assim, porque não tinha nenhuma citação aqui, mas o Jung fala que o ânimo se manifesta muito como coletivo, né? Então, num sonho ele vai vir como um tribunal, né, com várias pessoas, enfim, ele sempre aparece muito coletivamente. Então, eu acho super interessante essa ideia. E o Hillman, ele já é que a Susan classifica como feminismos junguianos, porque aí já está mais esse tempo mais pós-moderno, enfim, apesar... não dá para dizer que o Hillman, então, acho que não dá para dizer que o Hillman é pós-moderno, mas nesse tempo, né, mais atual. E ela coloca o Hillman nesse campo porque ele faz uma revisão radical das ideias centrais do Jung de gênero e feminino, né, como outras autoras e autores também vão fazer. Então, nesse livro da Ânima, então, uma citação que eu acho bem interessante é que esse livro, né, antes eu vou falar outra coisa, esse livro, ele é um livro super bonito, porque ele, até o próprio livro é interessante, assim, porque nas páginas da esquerda é desenvolvido o texto, né, as reflexões do Hillman, e na direita tá citações do Jung, a qual ele começa a sua reflexão, e ele fica desconstruindo muito essa questão, né, de gênero e de sexualidade que o Jung coloca nessa questão da ânima, e ele fala especificamente, discorrendo sobre a ânima, né, ele vai falar aqui, depois vou mostrar mais no final mesmo do livro, que ele se refere ao ânimos. Então, se o Jung dizia que a ânima é o aspecto, que a ânima seria o arquétipo da vida, o Hillman vai dizer que ela é o arquétipo da psique. Próximo. Não podemos afirmar nada em relação à ânima sem o Rebili Dicto, não sei como é que pronuncia exatamente aqui, admitir uma posição de... tá com um logo bem em cima ali. Do melhor ponto de vista, para se enxergar qualquer um deles é outro. Este ensaio é uma atividade mítica da ânima aparecendo como uma atividade crítica do ânimos. E é justamente isso que é a psicologia, a interpenetração de psique e logos, dentro das fronteiras da cisígia, que estabelece os limites do nosso campo psicológico de forma que não podemos imaginar além dele. Dentro dele, contudo, nossas possibilidades não têm limites, com incessantes acasalamentos, emparelhamentos, interpretações de ânima e ânimos. E aqui é interessante, né, pensar que é um pouco até onde eu consegui ir também, assim. A ânima e o ânimos, né, como uma totalidade, mas ainda muito como aspectos um do outro, né, muito ainda juntos. A Verena também trabalha, a Verena ainda fala uma outra coisa no livro dela, que a gente pode ver, inclusive, projetar ânimos e ânima numa pessoa, né. E como é difícil ainda a gente pensar ter um pensamento mais complexo, né? E apesar que o James Hillman faz uns ensaios nesse sentido, de ver multiplicidades nessa questão da ânima e do ânimos, ele ainda fica dentro desses opostos, né? A mitologia
até indígena mesmo, é sempre muito baseada nessas pares de opostos feminino e masculino, né, assim como oriental, yin e yang, e como é difícil a gente pensar fora dessas polaridades, né. O James Hillman até faz alguns ensaios, mas mesmo assim, ele também acaba ficando, né, dentro da cisígia, que é essa tensão entre as polaridades, né. É interessante pensar dos limites também do nosso pensamento, né. Próximo. Então, essa cisígia arquetípica acontece dentro de cada um de nós, e não apenas projetada em nossos relacionamentos. Isso é super importante, porque, e a Verena Cast também fala isso, da gente não delegar o ânimos e a ânima para o outro, né? Já que eles são tão fundamentais. Então, ainda mais na clínica, esse deve ser um ponto que a gente deve trabalhar bastante, para a pessoa não ficar na dependência de uma pessoa mesmo, né? De um outro, entre aspas, do real, né? E aí o Hillman fala, essas torturantes incursões da alma no espírito e do espírito na alma são a cisígia em ação. Isso é coniúncio. Então, que esse aspecto, né, do apaixonamento, dessa dinâmica, não só como uma coisa positiva e tranquilinha, mas também aqui como um trabalho mesmo, né? Essa ação. Coniúncio como ação, né? Próximo. Então, aqui é o terceiro capítulo, que é onde eu faço análise, né? Onde eu pego o texto e vou destrinchando. Então, aqui eu coloquei textos do Jung e eu vou comentar sobre eles. A mulher sempre se acha justamente na sombra do homem. Ele pode facilmente confundi-la com essa sombra. O Jung começa esse texto da mulher na Europa falando o que ele, como homem, teria como para falar sobre isso, né? Ele recebe um chamado, né? Ele não diz quem exatamente, ou quem exatamente estavam pedindo, ele diz assim, estão me chamando para falar sobre a mulher na Europa e eu preciso falar sobre isso. Ele é engraçado que ele faz uma espécie de um lugar, se coloca no que a gente chama de lugar de fala, assim, eu, homem, europeu, o que eu tenho para falar sobre isso, né? E ele localiza também a mulher da qual ele está falando. Então, ele está falando de uma mulher urbana europeia, que é importante também, porque ele fala assim, que ainda tem, não é falando nesse momento de uma mulher camponesa, muito menos de uma mulher, do qual ele nem cita uma mulher, né, de outros continentes, assim. Então, outra citação aqui, mas uma coisa está fora de dúvida, a mulher de hoje está passando pela mesma transição que o homem. Se essa transição é uma virada histórica ou não, é impossível sabê-lo. Eu acho que, na verdade, esse impossível sabê-lo já é uma opinião muito própria do Jung. A gente tem que pensar que nesse momento histórico aqui, já era do rádio, já tinha melindrosas, né? Era aquela época que os cinemas lotavam para aqueles grandes, né, para as pessoas verem aqueles grandes atores e atrizes da época. Então, não sei se o fato de Jung estar na Suíça e tal, que é um país mais tradicional, onde as mulheres votaram só no final dos anos 60, 70, se não me engano, porque quando a Patty Barry vai para lá, as mulheres ainda não votavam, uma coisa muito doida, assim. A Patty foi a companheira do Hillman, né? Então, ele ainda está, apesar de, como se ele não quisesse exatamente como é que eu vou dizer? Apostar nisso, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho dessa virada que ele faz no texto depois, sendo bem o Jung sendo Jung, né? Dentro de um mesmo texto se contradizendo, dentro de um mesmo texto colocando diferentes visões, né? Ele te convence de uma coisa, ele pega e diz, mas não é bem isso, né? Então, vou falar aqui essa próxima citação. De fato, nem do ponto de vista político nem econômico-espiritual, a mulher é um fator de importância visível. Se fosse, teria mais lugar no campo visual do homem e poderia considerar-se sua rival. Às vezes ela é vista como tal, mas só como se fosse, por assim dizer, um homem que se tornou acidentalmente uma mulher. Então, é o que a gente já viu aqui, assim, o Jung, às vezes, não consegue ver que a mulher pode ter qualidades sem que, da razão, né, principalmente, sem que ela
sem ligar isso ao homem, né? Essa sexualização que ele faz o tempo todo. Próximo. Reconheço que escrevi com palavras um tanto desagradáveis um processo que poderia ser cantado em belos versos. Mas, quando queremos tomar consciência de alguma coisa, temos que ver tanto o lado sombrio quanto o lado iluminado. Então, aqui, nessa parte do texto, ele dá uma virada, assim, porque primeiro ele faz uma grande crítica a essa questão da mulher, mas ao mesmo tempo que depois ele também vai voltar a fazer umas outras críticas que, pelo menos nos dias de hoje, doem um pouco de ler, né? Então, ele vai falar assim, se observarmos que a mulher, já na segunda metade do século XIX, começou a assumir profissões masculinas, a tomar parte ativa na política, a fundar associações e dirigi-las, será fácil constatar que está pronta a romper um padrão de sexualidade essencialmente feminino, de inconsciência e passividade aparentes, e fazer uma concessão à psicologia masculina para erigir-se em um membro visível da sociedade. Próximo. A mulher, ao abraçar uma profissão masculina, ao estudar e trabalhar como homem, passa a fazer algo que, no mínimo, não corresponde à sua natureza feminina, pode até mesmo ser prejudicial. Então, ele vai falar que uma mulher que trabalha pode ter neurose, que uma mulher que trabalha pode ficar doente fisicamente, e ele atribui não isso à questão de como o mundo do trabalho acontece, né, do quanto o capitalismo faz com que esse mundo do trabalho seja prejudicial para homens e para mulheres também, né? Então, ele coloca essa questão da natureza feminina como algo que será prejudicado pelo trabalho. Por exemplo, a alma, ânima, psique é do gênero feminino, porque esse conceito, como todos os conceitos em geral, nasceu do espírito do homem. Então, é interessante essa questão de Jung colocar um gênero num arquétipo, né? Que é uma coisa que a gente aprende, pelo menos, que não existe, né? Então, eu critico bastante essa ideia aqui de que é possível que um arquétipo tenha gênero, né? E aqui eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante, que é essa afirmação dele, que infelizmente ela fala muito da realidade, né? Que são os homens que conceituam, os homens que dão nome às coisas. Então, aqui faz uma convocação a que as mulheres escrevam, que as mulheres conceituem. A gente não tem nenhuma escola na psicanálise, na psicologia, grande mesmo, né, entre as maiores, que uma mulher diga o que é normal, né? Basicamente, Freud, Lacan e Jung ainda são os grandes nomes, né, desse campo de pensamento. As mulheres são muito secundarizadas. E aí um outro tema que eu não vou tratar aqui, que muitos conceitos do Jung e do Freud foram desenvolvidos por mulheres, né? E não foram dados os devidos créditos a elas. Então, é muito importante para as mulheres não só que escrevam, mas que assinem também, né? Um outro trecho aqui, a vida não vivida é uma atmosfera irresistível de destruição que age em silêncio, mas inexoravelmente. O resultado é que a mulher casada começa a duvidar do casamento. Então, aqui ele desenvolve toda uma questão sobre o casamento nessa época, que estava em crise, enfim, e em nenhum momento ele pensa que a questão das mulheres que criticam o casamento não é do casamento em si, mas de como ele acontece nessa configuração monogâmica patriarcal, né? Ele fala como se as mulheres não casadas tivessem inveja ou tivesse um sentimento ruim nesse sentido, né? Outra coisa que ele fala é o homem acha que possui a mulher porque a possui sexualmente. E aqui ele fala esse trecho em tom de crítica, mas eu achei importante colocar porque, infelizmente, até hoje, né, muita gente pensa assim. Então, essas coisas que o Jung falou em 1927, infelizmente ainda estão na novela, infelizmente ainda estão no bar, infelizmente ainda estão na rua, né? Então, por isso eu acho que ainda é tão importante esse texto como algo que a gente precisa olhar com crítica, né? Porque ele ainda está na vida, né? E infelizmente ainda muitos junguianos, ou enfim, pessoas próximas ao Jung, continuam escrevendo, postando, enfim, citações desse texto, enfim, sem a devida crítica, né? Próximo.
É preciso que o homem se aventure neste território, se quiser ir ao encontro da mulher, assim como as circunstâncias forçaram a mulher a adquirir alguns traços masculinos para não permanecer atrelada a uma feminilidade arcaica e puramente instintiva, estranha e perdida no mundo dos homens, como uma espécie de boneca imaterial, mas também o homem se vê forçado a desenvolver o lado feminino, isto é, colocar-se no ponto de vista da psique e do eros, se ele não quiser correr em vão, como um rapaz deslumbrado atrás da mulher, com o risco de ser colocado no bolso dela. Então, se no início do texto ele fala que a mulher não é nada, ele está vendo essa transformação sociopolítica, cultural e psicológica também. Então, ele faz uma advertência aos homens que eles também precisam, né, desenvolver esse lado feminino para não ficar correndo atrás das mulheres, né? Que as mulheres nessas últimas décadas e séculos, se a gente pensar na metade do século XIX, né, estão muito mais diferenciadas de si mesmas do que os homens, né? Então ele faz essa advertência. Próximo. Por isso ela aspira por uma consciência maior, capaz de fazê-la explicitar seu objetivo, dar-lhe sentido e assim escapar do cego dinamismo da natureza. O próprio Deus não pode prosperar numa humanidade que sofre de fome espiritual. A esta fome reage a psique da mulher, pois a função do Eros unir o que o Logos separa. A mulher de hoje está diante de uma enorme tarefa cultural, que significa, talvez, o começo de uma nova era. Então, é assim que o Jung termina o texto, colocando a mulher como uma grande tarefa cultural, ainda, claro, mais sobre esse ponto do Eros, mas o Jung é muito visionário, então ele vê que alguma coisa está acontecendo e ainda vai acontecer muito, né? E coloca, né? Ele fala também, ele fala do feminismo num tom de crítica nesse texto, não coloquei aqui. Ele fala assim, das feministas como essas pessoas que no final também querem as mesmas coisas que as mulheres comuns querem, então, tipo, por que elas fazem esse barulho todo, enfim. Mas, de alguma forma, ele também enxerga que as mulheres estavam em marcha, né, por um mundo melhor. Próximo. Então, só queria agradecer. Esse é o Instagram, né, pessoal, daí, enfim. E esse Jungianes é onde eu posso, infelizmente, não como eu gostaria, as reflexões mais sobre essa questão, enfim, de uma possível clínica feminista junguiana, né? Obrigada. Eu não estou te ouvindo, Clarinha. Obrigada, Cristiane. Muito, muito ricas suas contribuições, muito atuais, né? Uhum. A gente precisa bastante disso na clínica junguiana hoje em dia. Não só hoje em dia, a gente sempre precisou, mas que bom que agora estamos trabalhando mais isso, né? Eu vou exibir alguns comentários, temos algumas perguntas também para você comentar um pouquinho com a gente, pode ser? Claro. Então, bastante gente elogiou sua palestra, tá? Ai, que bom. Eu achei um comentário bem engraçadinho aqui, que foi na hora que o cachorro latiu. Ainda bem que eu tinha visto uma live que acontece isso com a Viviane Mosé e com a Maria Homem, mas o cachorrinho da Viviane Mosé que começa e ela fica super tensa, assim, e é engraçado que ela estava falando justamente uma coisa tipo, conceito correlato, assim, com ânima e tal, assim, uma coisa da vida pulsando e tal, daí foi engraçado que ela estava falando disso e aí quando o cachorrinho late, ela fica completamente, assim, tipo, sabe, meio que perde o rebolado, assim, tipo, gente, mas ela estava falando dessa vida pulsante, dessa vida que atrapalha, cheia de intervenções, cheia de, né, de questões, e daí quando acontece isso, ela fica toda tensa, tipo, quando isso acontecer comigo, eu vou ficar tranquila, é a ânima se manifestando. Eu costumo dizer que, na verdade, foi as palestras, a escola, a clínica, o trabalho que invadiu as nossas casas, né? Uhum. Não foi, e não ao contrário. Então, exatamente. A gente está sujeito a isso tudo.
Mas a cachorrinha é cachorrinha, gente, não é se manifestando. Só se o patriarcado estava lá fora. Mas o pior é que não, o pior é que ela briga só com as outras cadelas, né? Então, não era ela se manifestando com o patriarcado, né? Ela, enfim, é tomada pelo ânimos negativo. A Daniela Coutinho, ela perguntou se pode acontecer da mulher estar distante do seu ânimos e como proceder nesse caso. Olha só, se a gente pensar do ânimos como razão, como logos, enfim, essa questão, a gente pode pensar nessa mulher que a Emma critica, que é essa mulher que, para agradar o homem, faz o que a Tati Bernardi chama de bailarina sonsa. Não sei se vocês sabem que a Tati Bernardi é uma escritora e tal, que faz autoficção. E até tem um filme dela agora, eu não vi porque está no cinema ainda, que se chama A Louca Sou Eu, que ela fala da síndrome, das questões, né, de pânico dela e tal. E ela fala muito, e a Emma fala no texto dela que tem muitas mulheres que, para seduzir os homens, se fazem, né, essa coisa, eu sou inconsciente, eu não sei, essa coisa toda feminina, assim, e esse feminino, como eu falei antes, esse feminino como cabelo, unha, ser bonitinha, e só para agradar a figura masculina, né, então nesse sentido, sim, eu acho que, pensando nesse construto, assim, eu acho que as mulheres algumas mulheres estão muito distantes disso. E o que a própria Emma, né, aponta, que eu ainda acho que ainda é válido, enfim, é a mulher investir, né, no seu lado mais intelectual, no seu lado mais logos, saber que ela pode fazer isso, né, saber que ela não precisa estar nessa caixa da feminilidade, como ela é dita, porque para mim, tanto uma mulher com uma identidade cisgênera, com uma mulher que se diz, né, uma identidade sapatão, elas são tão, para mim, uma é tão feminina quanto a outra. Para mim não está nessa caixa, né? Então, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Espero ter respondido. Qualquer coisa, volta para uma réplica, tréplica. Obrigada. Aqui a Júlia Rodrigues falou, essa discussão está me lembrando um tanto a proposição de dispositivo amoroso, acho que da Tânia Navarro Swank, e de heterossexualidade compulsória da Ariane Hitch. Eu não, ela era empirista e aí a continuação ali. Ela era empirista e aí, evidentemente, em alguns momentos, ou muitos, ela se apega à realidade concreta de modo unilateral. Uhum. Eu não sei exatamente o que é esse dispositivo amoroso da Tânia Navarro, então, se quiser explicar melhor, enfim. E essa coisa da heterossexualidade compulsória é exatamente o que a gente estava falando dessa sociedade monogâmica, né, que coloca todo mundo dentro da caixinha, né. Claro que a mulher é o ser a ser oprimido e o homem é o opressor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os homens também são oprimidos, no momento que também eles têm um papel muito definido, muito fechado, né. E ela fala em heterossexualidade, né? E aí, enfim, precisamos gerar filhinhos e filhinhas para o capitalismo, né? Um pouco isso, essa heterossexualidade compulsória. Tanto é que, enfim, as pessoas trans, por exemplo, são tão colocadas em segundo plano pela sociedade, né? Agora a gente está mudando, já estamos vendo pessoas trans também, com famílias, filhinhos e filhinhas e tal, e filhinhas. Mas uma das questões, com certeza, que era muito levada em conta para essas pessoas serem consideradas em segundo plano, digamos assim, era que elas não geravam trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, é importante ver essa questão. Ah, querida. Obrigada, Aline. Clarinha, não estou te ouvindo. Opa!
Aí a Ana Mello falou, bom dia, pensando aqui a importância dos homens assumirem mais o sofrimento que a rigidez radical do patriarcado e o medo do feminino lhes causam. A mulher sofre e o homem também. Ah, sim, é isso que eu estava falando, né? Esse modelo de sociedade coloca os homens também muito numa caixa que também traz muito sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, se as mulheres colocaram em marcha uma outra forma de viver, ou pelo menos estão tentando fazer isso, porque a gente diz que o feminismo é em ondas, né? E não porque ele vai atingindo o mundo de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, agora no Afeganistão, a gente está vendo um movimento retrógrado horrível, né? Sempre foi horrível, mas agora, assim, piorado ainda, né? Muito tempo, desde que teve essa tensão que na época a União Soviética saiu de lá. É muito importante pensar que, falando sobre isso, que as mulheres no Afeganistão já usaram mini saia, já estudavam na universidade, então é assim, não dá para pensar essas mulheres como as mulheres que sempre usaram já, muitas usavam, claro, como no Brasil, enfim, também tem mulheres mais tradicionais, menos tradicionais, mas é muito importante pensar que as mulheres afegãs, né, já estiveram na universidade, já usavam mini saia. Ele tem aquele livro maravilhoso, Persépolis, que é um quadrinho, da Marjane Strapani, se alguém, eu acho que é isso, não está aqui agora, perto de mim, é um livro em quadrinho super, ao mesmo tempo sofrido, mas ao mesmo tempo muito bem-humorado, muito divertido. Eu diria que, se alguém quiser entender um pouquinho o que está acontecendo no Afeganistão agora, ao invés de olhar o jornal, o VTV, enfim, ler esse livro, que é muito bom, né, que é a história de uma menina que passa por toda essa questão. Ela é essa menina ainda muito jovem, não está na universidade ainda, está na escola, tem colegas que usam véu, tem colegas que não usam véu, assim, a maioria ainda, né, com aquela coisa de querer casar e tal, e ela é uma menina que quer ouvir rock and roll, enfim, e tem outros planos para sua vida e acaba tendo que sair do seu país por causa disso, né? Então, ela conta nesse livro essa trajetória, né? Depois o retorno ao seu país, enfim, é bem interessante. E a questão é importante os homens assumirem esse sofrimento, porque aí o patriarcado a gente pode pensar como uma coisa maior, né, como essa destruição da natureza que a gente está vendo no nosso país, por exemplo, né, ligando um pouco, vendo um pouco o Whitman fala, né, ligando o feminino à natureza, né, acho que a gente incorporar esses pensamentos dos povos originários também é bem importante, dentro desse movimento, né, de quebrar o patriarcado, movimento contra o Estado também, né, uma dicotomia, assim, a gente precisa do Estado, mas ao mesmo tempo a gente precisa de alguma maneira pensar em outros modos de nos organizarmos enquanto sociedade, né. Legal, Cristiane. A Júlia Rodrigues falou ali mais algumas coisas. Se o casamento seria um relacionamento psíquico, como fica a questão do ânimos e ânima em relacionamentos lésbicos? Ela complementa. Dispositivo amoroso, localização do sexo na mulher e do amor no homem. E aí a mulher possuindo o amor buscaria nos homens e o homem despossuído do sexo buscaria na mulher. Me lembrou o contraponto se a mulher tem alma. É isso, sim. E no caso do relacionamento, é muito parecido com essa dinâmica do ânimos e da ânima, né? Mas relacionamentos lésbicos foi isso que eu falei, assim, o ânimos e a ânima não estão localizados nos sexos, né? Nós temos aspectos da ânima e aspectos do ânimos em todos nós, né? Independente de qual exatamente a definição que a gente vai dar para isso, eu acho que mais importante do que qual a definição que a gente vai adotar e qual que a gente vai desenvolver do ânimos e da ânima é pensar que a gente tem os dois aspectos, que a gente tem a totalidade, né? Que as pessoas são inteiras, totais. E a Aline Teixeira falou sobre acolher as dificuldades dos papéis masculinos para os homens é um passo fundamental na caminhada feminista e do verdadeiro encontro, a Connie Upshaw. Uhum. E agora uma pergunta... Queremos os homens ao lado da nossa luta. E aí uma pergunta do professor Carlos Cerbeno. Você poderia falar um pouco mais sobre o arquétipo do relacionamento em Neumann? Parece importante para as questões atuais.
Professora, seja mais específico, por favor. Oi, Cristiana. É que você fez todo um apanhado ali, muito bom. Esse aqui é muito rápido, né? Eu sei. Foi muito rápido. E o Neumann, aquela questão do relacionamento do homem e da mulher, parece que a gente não trabalha muito isso. E o Neumann tem a questão do diálogo, toda aquela questão, e parece muito fundamental para a gente perceber isso. E é uma coisa bem bastante original. E eu fiquei curioso para desenvolver isso. Se você puder falar um pouco sobre isso, seria bom. O que eu posso dizer? Eu não sou especialista no Neumann, assim, mas o que eu posso dizer sobre isso, que eu achei super interessante, né? E, como falei, queria ter abordado mais coisas, tanto dele como de outros autores na monografia, né? Mas essa questão que ele fala dessa quebra de um patriarcado e uma busca de uma união ainda naquela época, ainda entre homens e mulheres, né? E que essa dinâmica não ia ser fácil, que essa construção não ia ser fácil, tanto socialmente como nos casais mesmo, né? Então, nesse sentido que ele continua sendo tão atual, né? Que ela abre esse leque de que, bom, não tem um modelo pronto, vai ter que ser construído, mas que ele fala que precisa haver já vai nesse sentido do equilíbrio, né? Entre o feminino e o masculino, entre o homem e a mulher. Se diz que a gente está emergindo uma nova condição, um novo arquétipo da Cunhult, alguma coisa assim? Ele não, assim, eu não sei se seria um novo aspecto, né? Mas ele coloca essa coniúncia como fundamental também para o processo de individuação, né? É como se a gente tivesse que desenvolver, sei lá, já estou especulando aqui, como se a gente tivesse que desenvolver uma nova condição, uma nova forma do arquétipo se manifestar, porque isso, na discussão de ontem, ficou muito claro que a gente tem muita coisa nova e a gente está um pouco teorizando, especulando, porque a gente não tem coisa... É isso? É um pouco isso, só que na época que ele escreveu ainda estava muito no modelo homem-mulher, né? Muito nesse modelo. Então, ele fala muito dessa coniúncio como essa coniúncio homem e mulher, mas ele já coloca a mulher num outro patamar, mesmo que às vezes ele também, como o Jung, às vezes dá tem alguns momentos que ele também dá uma travada nessa questão, porque, enfim, é um texto do seu tempo, mas ele fala muito dessa questão, assim, de, bom, chamando os homens também para conversa, né, e, enfim, tentando essa coniúncio, com os dois precisando trabalhar essa questão, né, como a totalidade, a individuação. Tá certo, então. Obrigado. Clara, não estou te ouvindo. Luísa Leão, ela falou que fica pensando sobre os estudos arqueológicos e antropológicos que encontraram em vários lugares diversos as Vênus de Milos, estatuetas de 3.000 anos, como sendo uma espécie de manifestação do divino e de uma certa hegemonia do feminino, e depois todo o apogeu do patriarcado nos últimos milhares de anos. Será que o crescimento do movimento feminista não é um início de um apogeu feminino em grande escala de tempo? Olha só, uma coisa que eu fico bem brava quando diz assim, aí sempre foi assim, né? Então, teoricamente, o Neumann é um dos que trata isso, teoricamente, antes do patriarcado, que começaria ali com a evolução, com o desenvolvimento da agricultura, né? Antes seria um matriarcado, ou uma matrilinear, como alguns outros autores e autoras preferem dizer, uma sociedade matrilinear ou matriarcal. A gente ainda vê isso em alguns povos indígenas, enfim, mas o ideal é que a gente chegue numa alteridade, né, em que homens e mulheres, enfim, ou todos os outros gêneros que a gente puder inventar e vivenciar,
estejam no mesmo patamar, né? E não só do humano, daí pegando um outro aspecto do Hillman, né? Que a gente também não seja tão autocentrado no ser humano, que a gente também se veja enquanto parte da natureza e junto à natureza, né? Cristiane, ela corrigiu ali, ela quis dizer, na verdade, daqui a uma grande escala de tempo. Como se existisse um movimento de subida e descida desses dois arquétipos na sociedade. Não sei se me fiz entender, mas muito grata pela sua palestra maravilhosa. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo, aliás, acho que eu não agradeci todo mundo não, mas eu agradeço, aproveitar para agradecer a todo mundo. Eu acho que foi o que eu respondi, né, da questão da alteridade, mas a ideia é que a alteridade não seja tão no tempo, né, com milhares de anos, mas que seja uma alteridade no cotidiano, né. Essa questão do feminino, né, não é só tanto tempo atrás ainda não, aqui, esses tempos conseguiram umas ossadas de caçadores, acho que, se não me engano, foi na Bolívia, e de 10, como é que era, qual é o número mesmo? Enfim, quase metade eram das caçadoras, caçadoras eram mulheres, né? Então, não está tão distante assim no tempo. As mulheres fazendo outras coisas que não essa feminilidade que se coloca hoje em dia. Então, tanto ainda hoje em alguns povos africanos, enfim, e aqui mesmo em alguns indígenas, assim, é outra lógica, assim, até é difícil a gente, às vezes, compreender as lógicas, né, porque, por exemplo, a gente vê, assim, o papel político do cacique, por exemplo, e o papel das mulheres, que são outros papéis, mas uma espiritualidade mais cotidiana, talvez, e a gente acha difícil enxergar isso, porque para nós esse papel político é maior do que um papel do cotidiano, e para eles essa lógica não é exatamente essa, então é difícil a gente compreender algumas coisas, mas, enfim, mas a gente também influencia, né, os indígenas também não estão parados no tempo, assim, também estão sendo influenciados pela nossa música, pela nossa cultura, então está vindo várias mulheres caciques agora também, né, então é um movimento, mas o que seria o ideal seria uma alteridade cotidiana, né? Legal, Cristiane. E não sei se até um dia a gente pode superar esses conceitos, enfim, né? Pensando muito além, mas é até difícil a gente imaginar. O professor Carlos Cerbeno perguntou ali, falou que o Baiton comenta da emergência atual do arquétipo da alteridade com um desdobramento do self, ou cisígia. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu não li esse texto do Baiton, professor. Vou me fazer que nem o povo do Tiaço. Eu aprendi com o povo do Tiaço, com os que fazem, são muitas palestras internacionais, ele dizia assim, né, o grandão lá da Europa, lá diz assim, nunca li este texto, não posso opinar sobre isso, então, não sei, eu não li esse texto do Baiton, então, se pudesse explicar melhor, talvez, enfim, mas com certeza esse aspecto da alteridade tem a ver, né, com essa tensão da cisígia, né, essa tensão de opostos, com certeza. Não sei muito mais além disso, não. Deixa eu só esclarecer aqui um pouquinho, deixa eu abrir aqui a câmera. É porque são discussões que a gente vai tendo, o próprio Tiasos falou e tudo, né? O Baiton comenta alguma coisa, e sabe aquele que o pessoal tem usado agora, aquela ideia do ânima / us? Sim. Então surge todo nesse embalo, né? E é muito especulativo o que a gente está dizendo. Eles estão comentando muito, então quanto mais gente falar sobre isso, é interessante, porque as ideias estão... Só que é muito focado, né? Que nem você falou, não tem nada muito certo, é tudo... eu acho que foi lá do Tiasos, né? Acho que foi o Zoja que falou que não pode opinar sobre isso, né? Não, vários já ouvi. Teve uma outra menina também que falou do Nietzsche também, que ela deu várias vezes essa, tipo, nossa, que pergunta difícil. Não sei. Teve outra que falava de arquitetura também, que falou várias coisas que para mim pareciam óbvias. Eu posso responder, porque eu já trabalhei, né, em prefeitura, então com outras, né,
Então, coisas para mim pareciam óbvias, para ela prefiro não responder, porque talvez é isso, ela queria um fundamento teórico para responder aquela pergunta, enfim, e preferiu não se aventurar assim com suas opiniões. A gente está na época de poder imaginar isso, né? Eu estou atrás de gente que possa falar, até para a gente poder pegar e contar. Mas é bem essa ideia, né, da conexão homem-mulher. Por isso que eu perguntei da alteridade, do arquétipo da conexão, do Neumann, que é o que a gente está precisando, né? Espaços democráticos e tudo. Mas isso foi muito bom falar. É que eu estou cheio bastante aqui. Deixar os outros falarem. Depois, se puder me mandar, eu vou pedir esse texto do Byton aí, que agora fiquei curiosa, porque eu não vi um texto ainda sobre esse ânima/usa aí. Não vi ainda. Ele não é... tem coisas assim isoladas, mas não tem alguma coisa... Entendi. Então, como você trabalha, mas você está perguntando. É importante que o debate está sendo colocado, né? Eu também, esse livro da Verena Castro, ela fala que a pessoa pode projetar no outro o arquétipo ânima e ânimo, só que ela não explica. Eu fiquei pensando, gente, como é que é projetar os dois na outra pessoa, enfim, né? Como é que a gente faz isso? Essa coisa mais binária? Eu queria saber como é que, para ela, essa dinâmica, para mim poder entender. Eu posso aqui especular o que eu acho que ela pensou quando falou isso, né? Uma coisa que você vê ambos aspectos da pessoa, enfim, eu posso especular, mas não sei também o que ela quis dizer exatamente sobre isso, até queria saber também. Pois é, a gente sabe que o que está ficando meio claro é que a gente já sabe muita coisa da teoria tradicional, só que não funciona muito, que a gente vê que não bate, a gente está querendo novas respostas, está procurando, né? Não, e uma coisa interessante também é que as pessoas estão em patamares diferentes, né? Aí a Jean Shinoda fala disso, e eu vejo isso na clínica, vejo isso, enfim. Ela diz assim, que os aspectos considerados masculinos, né, vamos dizer assim, uma força de trabalho, por exemplo, que algumas mulheres já conseguem localizar isso nas deusas, né? Se a pessoa trabalha com beleza, por exemplo, já localiza isso na Afrodite, por exemplo, enfim, você trabalha... Quais são as deusas que ela trabalha mesmo? Afrodite, Hecate não vale porque é mais... Deméter, por exemplo, assim, um trabalho mais, né, de discernimento, enfim. Da justiça, ela trabalha Atena também e tal, então que seriam mais masculinos. Mas ela diz que algumas mulheres ainda precisam do recurso do ânimos para executar essas questões. E ela vê assim como se fosse uma coisa externa, assim, não é uma coisa que estaria naquela mulher, não é uma coisa que a mulher, na hora que ela precisa, ela acionaria uma espécie de dispositivo, assim. E ainda realmente, assim, pensando em algumas mulheres, assim, ainda faz sentido para algumas mulheres, elas ainda precisam de um externo para acender algumas forças, assim, é interessante, assim, pensar nisso. E como também na clínica a gente vê que a razão de se autocolocar como feminista, às vezes, por exemplo, só que o sonho diz outra coisa, no sonho ela ainda está pegada com um monte de questões, né? Enfim, não é só um processo de conscientização, né? Essa consciência matriarcal que o Neumann fala, assim, uma coisa do... Não só eu penso, um pensamento que ele tem que ter um sentimento junto, né? Então tá bom, eu agradeço, Cristina. Eu vou sair, então, para o pessoal continuar. Eu acho que a gente já está chegando no prazo, né? Daí a Carla lê, a Clara continua ali. É aquilo que você falou, do ânimos negativo ser o patriarcado internalizado na mulher, né, Cristiane? Vamos para a última pergunta. E eu também fiquei triste que assim, a Susan joga essa ideia, tipo, tá, eu quero saber mais sobre isso, eu preciso saber mais sobre isso. E é isso. E eu bastante curiosa também. E o que é, pelo menos para mim é triste, né? Mas para ela, outra questão, ela não está mais falando de feminismo, ela está falando de outros assuntos. Assim, ela meio que, eu fiz essa pergunta para ela no teatro, tá, e o feminismo? Ela meio que disse assim, não, agora eu estou trabalhando outras questões. E a gente estava falando num grupo lá de feministas junguianas, né? Que eu acho que ela, tipo, pensa, eu estava especulando, claro, assim, ela, tipo assim, gente, eu fiz esse livro, eu expliquei tudo para vocês não entenderam, eu não brinco mais, entendeu? É a impressão que dá, assim, porque ela faz um livro desses e
enfim, ela quer que outras pessoas sigam esse legado, é o que me parece um pouco assim. Tipo, já falei tudo que tinha para falar, agora vocês continuem. Cristiane, eu vou colocar uma última pergunta aqui para você responder brevemente e a gente ir encaminhando para o encerramento, tá bom? Uhum. Então, a Ana Mello, ela falou: pensar a relação entre os indivíduos num espaço mais democrático, horizontal, de verdade, inclusivo, onde o outro não é um adversário, a coisa dos opostos, pode trazer um ambiente de defesa ou até de desvalorização recíproca? É que a gente pode pensar no oposto como alteridade, não como o oposto não tem que é um tempo pequeno para a gente falar um monte de coisas, né? Mas esse oposto ele não precisa necessariamente ser pensado, ele pode ser pensado como conjunção também. Então, e não existe espaço democrático sem luta. Daí eu brinco um pouco também que Marx está aqui direto também. Se a função transcendente é o inconsciente, o consciente trazendo uma nova ideia, uma nova vivência, né? Aí aqui na política a gente vem com tese, antítese e síntese do Marx, né? Também essa oposição, e isso está também na filosofia oriental. Então, o debate e essa tensão, eu acho que é inerente ao humano, não consigo imaginar, pelo menos, mas pode ser que outras pessoas consigam um dia imaginar isso, o ser humano sem as suas tensões internas e externas, né? E eu trabalhei, como eu falei, muito tempo em prefeitura, em governos, enfim, Estado, e a questão das políticas públicas é muito importante, né? Porque elas realmente influenciam as pessoas, as suas vivências. E eu vivi em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Então, eu peguei muitos governos democráticos populares lá em que não era perfeito, obviamente, mas se promovia muitos espaços de debate democrático, né? Orçamento participativo, congresso das cidades, onde as pessoas iam lá, falavam as prioridades das cidades, né? Tinha uma participação feminina muito grande, mas, assim, era interessante que nos espaços mais altos de poder eram os homens que iam, enfim, as questões do cotidiano, as mulheres têm filhos, as mulheres têm sobrecargas domésticas e tal, então a gente acabava atrelando um pouco a essas questões, assim, dos homens no finalzinho do processo serem maioria. Mas é muito importante, né, a questão do mapa das minas é muito assim, vote em mulheres, né, para um pouco, enfim, equilibrar o poder na sociedade, né. Então, encaminhando para o final, vou exibir só uns comentários para a gente dar um intervalinho e receber a Clarissa. Uhum. A Milena Seder falou ali: obrigada, Cristiane, muito importante sua pesquisa e interessantíssima sua palestra. Deixo aqui uma observação que, por favor, não entenda como crítica. Tive um pequeno incômodo ao ouvi-la referenciar a Patrícia Berry como a companheira do Hillman, sendo ela em si uma pesquisadora tão importante ao campo junguiano. O patriarcado às vezes acha suas vias e nosso inconsciente. Mesmo as pesquisadoras e ativistas tão vigilantes para pensar novos caminhos, como percebo que é. Novamente, parabéns pelo trabalho. Ai, obrigada. É que eu sei, infelizmente, que ela é bem menos famosinha do que ele, então eu queria dar uma localizadinha nela no espaço, assim. Eu sei que eu fiz uma coisa que não se faz, né? Mas, enfim, como a gente tinha pouco tempo, quis fazer uma fala rápida, assim, só para localizar ela, enfim, daí as pessoas vão fazer as devidas conexões, que estava próxima dele no campo teórico, enfim, e de fato, mas ela agradeço, uma crítica daquelas que eu agradeço de coração, assim. Aí temos vários comentários aqui que eu não vou conseguir exibir, mas a Jéssica Santos falou: brilhantes compartilhamentos, muito obrigada, Cristiane. Uhum. A Luísa Leão, maravilhosa sua palestra e sua pesquisa. Cristiane, muito grata por disponibilizar tempo e seus conhecimentos de maneira tão didática. O William Herman, aqui no Paraná, em Guaraqueçaba, temos uma cacique mulher em uma das aldeias. Uhum. Fernanda Soares, obrigado pela palestra. Maria Duarte, obrigada. Então, vários agradecimentos. Foi muito rica a sua fala mesmo. Uhum. Alô? Oi? Não, deu uma trancadinha para mim. Ah, sim. Mas muitos agradecimentos. Foi muito rica a sua fala.
Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu só posso agradecer demais. Eu acho que é muito importante esse debate, porque, como eu falei antes, assim, já conversei com estudantes de psicologia e tal, que estavam, enfim, diziam assim, eu gosto de Jung, mas o problema é que ele fala esse monte de questões em relação ao gênero, e eu não topo isso, enfim. E aí dizer, não, mas assim, ele falou essas coisas como homem do tempo dele, mas assim, tem Jungianes aí desenvolvendo, e atualizando, e revisando, e rasurando esse pensamento, né? Então, é muito importante que esses pensamentos, que essas reflexões, né, estejam não só, né, no campo da psicologia, mas no mundo, na vida, né? Acho que é muito importante que a gente faça uma difusão do trabalho do Jung, não, às vezes, infelizmente, dessa maneira que é feita, sem uma devida reflexão, mas que a gente consiga, né, levar esse grande legado do Jung de uma maneira contemporânea, feminista, enfim, antirracista e todos esses outros valores, né, que a gente acha tão importante para uma sociedade melhor. Sim, muito obrigada, Cristiane. Espero que possamos recebê-la em outras oportunidades. Eu que agradeço demais. Então tá, espero que a gente consiga um dia se encontrar presencialmente. Queria, assim, dedicar essa fala a Marielle, que foi uma mulher tão importante para a gente. Eu acho uma mulher que foi muito abençoada, assim, tive a oportunidade de conviver um pouco com ela, e eu acho, assim, que esse legado dela precisa ser levado adiante, então, queria agradecer por ela ter convivido aqui com a gente por um tempo, e espero que esses valores, a gente consiga levar eles para frente, e consiga honrar essa mulher que ela foi. E tantas outras, né?